A Santa Igreja celebra e nós celebramos com ela com muita alegria o primeiro domingo do Advento deste ano de 2016, que já está no final, e nós então nos preparamos para a celebração do Natal, do Cristo que já nasceu há 2000 e tantos anos, mas que precisa renascer no coração de nós outros, os pobres pecadores. Este nascimento da graça de Deus na nossa vida, ele é tão necessário como o ar que respiramos. Porque muitos entre nós nem sequer os preceitos determinados pela igreja cumprem. Mas ninguém quer perder a sua alma. Todos querem ser salvos. E isso deve dar um trabalho muito grande ao Pai, como a vocês que são pais entendem estas coisas, em relação aos filhos de cabeça dura, que não obedecem os preceitos, os ensinamentos dos pais. E é por isso que a igreja, como mãe, ela nos adverte celebrando repetidamente este ano litúrgico, com este mistério tão grande do nascimento, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Na primeira leitura nós encontramos o profeta falando a respeito do templo de Deus no alto monte. Ele diz que é uma felicidade quando a gente então caminha para a casa do Senhor para conversar com Ele e pedir então ajuda para a própria caminhada. Na verdade, os que fazem assim, eles pensam sempre então na Jerusalém lá da Israel, ou numa outra que inventaram por aí afora, e Deus está falando da comunidade reunida no templo, como nós estamos aqui neste barraco, em nome de Deus, celebrando o grande mistério do amor. A nossa caminhada também faz sentido quando se aproxima deste pensamento. Vamos à casa de Deus para mostrar o nosso coração aflito e perturbado por nossa própria culpa e pedir ajuda a Deus para uma purificação, para uma nova caminhada, para uma vida renovada. E aí nós então vimos como o símbolo mais forte, o nascimento de Jesus, o Salvador do mundo, que tira do coração dos homens a maldade da trama do pecado, das orgias, das bebedeiras, da ganância dos bens espirituais, da fome que nunca passa, e sobretudo então da maldade que fazemos uns com os outros. Os que rezam realmente recebem de Deus a luz e o ensinamento, eles transformam as suas maldades em trabalho honesto, e já não fazem mais armadilhas ou armas para perseguir o seu semelhante. Transformam então as armas em instrumento de trabalho e glorificam a Deus, porque quem trabalha, Deus abençoa. E quem trabalha com honestidade transforma às vezes o nada em muitas coisas para a glória de Deus e para a própria felicidade do que trabalha. Na segunda leitura nós já encontramos São Paulo, que é do Novo Testamento, e ele diz: já é tempo de começar a olhar, porque agora o tempo está muito próximo. Esse São Paulo convertido a Jesus, transformado em servo de Deus, depois de toda a maldade que fez e viu que não deu certo, ele nos ensina que é preciso então olhar que o sol já está brilhando diferente, e que os sinais que foram preditos na Sagrada Escritura, que é norma para a nossa vida, nós estamos vendo a cada instante. Na própria nossa casa, então, acontecem tantas coisas que nos espantamos. Às vezes a gente vê um pai e uma mãe ótimos e santos, e os filhos não são. Às vezes vê uma família, então, que na mesma casa tem a divisão. Um já pertence a outra religião e já critica o seu parceiro, o seu irmão, porque ele não segue o caminho,
E outros então iludem e colocam na cabeça da gente que a gente tem que aceitar certas coisas que o mundo então idealizou. Ora, nós não estamos no mundo para fazer a vontade uns dos outros. Nós fomos criados para conhecer, amar e servir a Deus. E é só porque nós não o conhecemos de verdade que nós andamos nesses caminhos que não são os nossos. Por isso é bom refletir, olhar o que diz então este evangelho de hoje. Tenha cuidado e fique esperançoso, porque assim como Jesus nasceu sem ninguém esperar, quando ele voltar para fazer o julgamento vai ser como no tempo de Noé, daquele homem simples, servo de Deus, que autorizado pelo mesmo autor da vida, ele faz um barco para defender então a sua família, e ele diz ao povo, cuidado que vai acontecer um grande desastre. E eles não ligaram, se casavam, se davam em casamento, faziam festas e banquetes, muita dança, muita coisa por aí afora, o que nós estamos fazendo hoje. Às vezes a gente chega numa esquina, vê as cenas de um homem com homem, uma mulher com mulher, é uma desgraça tão grande que a gente não sabe nem por onde começar. E quem foi que preparou tudo isso? Foi o Deus Altíssimo, nosso Pai, aquele que deseja a nossa salvação e santificação? Não, porque Deus não arma armadilhas. Deus então nos criou livres, mas nos deu consciência. Os outros animais irracionais que também foram criados por Deus, e até as árvores que têm vida também, eles têm um pensamento, uma vida, mas não têm consciência do que é a vida, enquanto que nós temos a consciência do que é a vida. Nós sabemos e temos certeza que um dia iremos morrer. Uma consciência que segura, que desde o nascimento então a gente aprende. No entanto, a gente não endireita a vida. A liberdade que ele deu então para a gente fazer a escolha é em cima desta consciência que ele colocou na nossa vida. Por isso tenha cuidado, veja se você melhora. Não é simplesmente viver de reza em reza, de igreja em igreja. Aqui o povo até pensa que aqui são duas igrejas, que aqui então é um padre de uma religião e outro padre de outra religião, e nós somos uma paróquia única. O fato de eu celebrar aqui o mistério de Deus, que eu celebrei sempre lá, e em todos os cantos que eu passei na minha vida, é o mesmo. A casa é que é diferente, porque eu não tive a oportunidade de ter um canto por lá, e tive que fazer este aqui. Mas a igreja é uma só, a comunidade é uma só, o povo é um só, o Deus é um só, o batismo é um só e a salvação é uma só. Por isso nós não podemos então ficar diferentes. E temos que ter então a coragem de melhorar o nosso comportamento, porque é justamente nessa procura de picuinhas, de coisas que não valem nada, que o espírito de Satanás entra na nossa vida e perturba a nossa paz. E tira-nos do caminho da verdade e nos cega para fazer a escolha correta diante dos dois caminhos. Por isso veja se melhora. Não espere que o Natal aconteça somente com a celebração da Noite Santa, mas faça com que o seu coração, aberto à graça de Deus, receba luz e força nova, aquela luz que já existe há muito tempo, mas que você e eu ainda não participamos. Ela venha então e entre e tome posse, e nos ensine a ser povo de Deus no contexto sagrado da palavra. Filhos de Deus, obedientes e verdadeiros, porque nós somos a igreja viva que caminha sofrendo à procura dessa luz. Quando essa luz chegar, nós seremos igreja não mais militante, mas a igreja triunfante. E isto poderá acontecer ainda aqui na terra, se a nossa disposição for verdadeira. Cada pai de família tenha cuidado então de olhar bem o seu comportamento, de examinar bem a sua caminhada, e vão ter tentações e maldades, porque o demônio tem inveja de quem é correto. Mas não faça maldade antes de examinar a você mesmo,
para poder ver se você está capaz de desagradar a Deus. Acredito firmemente que se você parar, como a gente diz, para contar até 10, você volta atrás e não fará então o que desagrada a Deus. E esse contar até 10 é obrigação de todo cristão. Assim você estará sendo então o modelo para a sua família, sua pequena igreja doméstica, e estará ajudando a igreja universal, não aquela, a igreja católica, a ser mais igreja, viver na santidade de Deus, viver na honestidade, viver então dando então exemplo e testemunho verdadeiro. Quanto ao dinheiro e às glórias do mundo, também são necessárias até certo ponto, com uma certa medida. Sem o dinheiro não se pode fazer nada, como sem a saúde não se pode fazer nada. Mas lembre-se que se você se converter a Deus e for fiel, o resto todo virá por acréscimo, com certeza, e você ficará admirado. A casa do servo de Deus é provida de toda graça e bênção, porque tudo que temos vem do alto. É força de Deus que vem para sempre. Que Deus, neste começo do ano litúrgico, neste primeiro domingo do Advento, visite a nossa alma, a nossa casa, a nossa família, cure as nossas enfermidades espirituais e materiais, atenda a voz do nosso humilde apelo e se compadeça de nós como Pai de misericórdia que é. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.